Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos falar sobre como lidar com a ansiedade na hora de dormir. E mais do que rituais, quando eu falo rituais fisiológicos, mais do que esses rituais como comer leve antes de dormir, não tomar café nas últimas, sei lá, tantas 4, 5 horas. Mais do que isso, do que tomar um banho quente, eu quero falar sobre a psique mesmo, que é a minha área de atuação, tá? Não que essas práticas não funcionem, mas eu quero falar de uma forma onde a gente possa complementar, tá? Então a gente vai poder complementar com esses rituais. Eu acredito que a ansiedade na hora de dormir, como a palavra mesmo fala, uma ansiedade. Quem tem insônia, para você que tem insônia, saiba que é provinda de ansiedade, tá? Então, tô falando isso porque muitas pessoas não sabem que a insônia está atrelada à ansiedade. E significa que você tá com uma ansiedade alta, principalmente naquele momento, para você tá com essa falta de sono, né? Então eu vou falar sobre isso. Eu acredito que é algo muito mais profundo do que simplesmente uma questão fisiológica. Eu acredito que a questão fisiológica, na verdade, é mais uma consequência, tá? É como se fosse o corpo somatizando. Mas vou dar mais detalhes mais pra frente sobre isso. Mas eu queria dizer pra você que eu vou focar na insônia de uma forma mais psíquica, que eu acho que é pouco falado. Até quando eu entrei no Google, cheguei até a olhar pra ver, vamos ver o que falam sobre isso, né? O que as pessoas costumam falar. E eu vi muito essas dicas que os médicos costumam dar, eu vi essas dicas. E é engraçado, até quem é da área de psicologia ou psiquiatria também falam isso. Não tá errado, mas tem outros motivos mais fortes a respeito da insônia, mais voltados para a psicologia do que a parte fisiológica, né? A gente consegue complementar os conhecimentos. E aí, quando eu fui lá olhar no Google, eu não encontrei nada falando, quer dizer, eu encontrei poucas coisas, mas o que eu mais ouvi falar foi da parte fisiológica. Então, eu quero falar para você nessa parte mais psíquica, tá bom? Então, como eu sempre falo, a transformação ela acontece de dentro para fora. A transformação que acontece de dentro para fora é uma transformação duradoura. Então, se você ficar fazendo só esses rituais, vou te dizer que pode não ser suficiente, principalmente se o problema for ansiedade, né? E como insônia é ansiedade, eu percebo, já vi vários pacientes, eu também já passei por isso das vezes que eu tive insônia, né? Todos nós temos algum momento de insônia na vida, e assim como nós temos momentos de ansiedade, sejam médio ou alto, eu já passei por, mesmo usando todos esses recursos, não ter funcionado, né? Eu já ouvi gente falar sobre meditação, eu já ouvi gente falando sobre, faz um ritual antes, toma um banho, deixa o quarto a meia luz, lê um livro. A questão é que quando a pessoa tá com uma ansiedade para não dormir, ela tá com uma ansiedade alta. Então, eu vou te dizer que pode não funcionar. A pessoa não vai conseguir nem se concentrar para ler o livro, dependendo do grau de ansiedade. Então, só para vocês verem que eu acredito que vocês também, né, por estarem assistindo esse vídeo, devem ter passado por isso. Se fosse tão simples, se esses rituais fossem simplesmente, se fosse, né, simplesmente aplicar os rituais, estaria tranquilo, né, seria mais fácil. Mas não é tão simples, né? A nossa alma é muito mais profunda do que isso. E eu vou te dizer que isso é um sinal da sua alma, tá? É um sinal de que alguma coisa tá fora do lugar. E então pode ser que essas leituras não funcionem. Tem gente que usa aplicativo também, e já vi gente falar que não funciona. Então, de novo, se a ansiedade estiver alta, o aplicativo ele também não vai ser suficiente, tá? Na minha opinião, até você tá forçando uma situação que não era para estar forçando. Vocês me conhecem, eu tenho um pensamento muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Se você conseguir dormir de fora para dentro, eu vou te dizer que você está empurrando um sintoma da sua alma. Você está empurrando um alerta que a sua alma está te dando. Você está ignorando esse alerta. Então, gente, se o nosso corpo e a nossa mente, né? No caso é a mente, né? Se a nossa mente, a nossa alma está dando um alerta,
Por que não ouvir e tentar entender esse alerta, né? Do que ficar empurrando, tentando usar métodos paliativos, que às vezes funcionam, mas para você perder o sono na hora de dormir, é porque tá alto, como eu já falei. E a minha ideia é que você possa testar dessa forma antes de entrar no famoso ansiolítico, ou como os psiquiatras conhecem, são os benzodiazepínicos, né? Que você não vai se benzer aí com esses remédios para dormir. E é isso, gente. Então, o que eu queria falar para vocês, né? Que a questão é que quando a gente tá indo dormir, tem uma coisa que acontece, é interessante, né? Vale a pena prestar atenção no que está acontecendo com a gente. Quando a gente está indo dormir, a gente já não tem mais o trabalho, a gente não tem mais coisas para resolver. Se eu for falar até num nível neurológico, a gente está usando uma parte do cérebro diferente nessa hora do sono, tá? Então, a sua mente entende, né? Você entendeu que, ufa, acabei de trabalhar aqui, agora eu vou descansar. E aí é isso que eu estou falando à noite, né? Na hora que você vai dormir. Então, você sai desse plano mental, digamos assim, né? Desse plano mais racional, onde você está solucionando coisas, né? Sei lá, cuidando dos seus filhos, fazendo trabalho, indo para a faculdade, fazendo pós, tudo racional, tudo racional. Não tem nada de errado com isso, tá, gente? Tô só analisando mesmo, só pra vocês verem como que a gente funciona. E aí, quando a gente vai chegar na hora do sono, o que acontece é que a gente sabe que não tem mais o que fazer, né? Esse racional parou. Você não tá fazendo mais nada. E aí, você entra num plano mais emocional. E conforme a gente vai dormindo também, as nossas defesas racionais, elas vão diminuindo. E aí aquilo que tava ali dentro de você vai aparecendo. Se tem, né? Se tem uma ansiedade, se tem uma preocupação, essa é a hora que isso pode aparecer. Aí você vai falar, mas eu não lembro de nada que apareceu. Pois é, aí que eu acho que a insônia pode ser mais forte. Porque como eu falei no começo, a insônia pode ser uma somatização, né? E aí é a sua mente em alerta junto com o seu corpo esperando algo para resolver. Algum problema que tem ali, então ela precisa estar em alerta para resolver. E o que é esse problema? Se for uma somatização, provavelmente você não saiba o que é, o que está acontecendo. Então é o momento que a mente tem a oportunidade para ela falar, ei, olha para mim. Suas emoções, né? Tô falando de mente, tô falando de alma, tô falando de emoções, tá? Então, assim, enquanto você resolve as coisas no dia a dia, a sua ansiedade tá sendo aliviada, né? Ela tá sendo canalizada no trabalho, né? Ou, sei lá, exercício físico, o que for que você estiver fazendo. E aí fica essas angústias, ansiedades, emoções, que seja, sentimentos não resolvidos, não elaborados, ficam ali escondidos. Então, o ideal, gente, seria você... O ideal seria você resolver o que te deixa ansioso durante o dia, tá? Só que assim, o que acontece? Não é fácil, né? Vamos pensar na realidade. Não é tão simples. Hoje, nos dias de hoje, onde a gente vive com tanta coisa para fazer, como eu falei aqui, de trabalho, de resolver coisas da casa, e tem que preparar comida, seja para quem tem filho, para quem não tem, que seja, tanta coisa que a gente tem que fazer... É difícil mesmo. O mais comum é a gente entrar no automático. Eu falo a gente porque eu me incluo, tá? Eu me incluo. Graças a Deus hoje eu não tenho insônia, mas já tive várias vezes, com certeza. E aí o que acontece, que eu quero dizer que é natural. Então é legal você pensar nisso, que é natural, que é humano a gente passar por momentos de insônia na vida. O legal é, de novo, você poder usar isso a seu favor, para você poder entender por que você tá tendo esses momentos de insônia, tá? E então, assim, se eu pensar num ideal seria você prestar atenção nisso durante o dia. Mas a gente sabe que na realidade isso não é possível para todos nós. É complicado. Então, assim, tem gente que vai dizer aí, né, que é porque você tomou café. Ah, você deve ter tomado café. Ah, é porque você trabalha à noite, né?
Mas eu vou te dizer, nem sempre o café é suficiente para tirar o sono. Eu já achei muitas vezes, em momentos que eu tava com insônia, que o café podia estar tirando o meu sono. Já tive também essa dúvida. E por que hoje que eu tomo café, se eu tomo café à noite hoje, eu não fico com insônia? Não tô dizendo que o café não prejudique, não é isso. Mas para uma pessoa que tá com problema de insônia, que tá com uma ansiedade alta, aí sim, pode ser que o café seja um estimulante para ela se manter ali acordada. Então, o café, olha lá o cafezinho aqui, ó, gente, ó. O café é relativo, depende da pessoa. É claro que tem comprovação científica o café, né, gente? Não vamos tirar. Mas a questão é que não tente achar desculpas, né? Eu não acho que o café é suficiente para isso, sabe? Eu acho que quando a gente olha para um café, quando a gente olha, é porque eu tô trabalhando à noite, diminui a chance da gente olhar para dentro, pra gente olhar para nossa alma, pra gente olhar para o que tá acontecendo ali dentro. Então, veja isso como uma oportunidade, uma chance para você poder se olhar para dentro. Se olhar para dentro sempre vai ser bom, tá? Independente da insônia ou não, sempre vai ser bom. E se a sua mente está te empurrando para isso, melhor ainda. Tem coisa ali que precisa ser vista, que precisa ser olhada, que precisa ser analisada. Então o café não é tão vilão assim. Depende da pessoa. Cada organismo reage de um jeito. O meu eu sei que não. O meu eu já percebi que não reage dessa forma, tá? Eu, por exemplo, trabalho também à noite, até as 10h30 da noite, de segunda a sexta, e não perco o sono, tá? Das vezes que eu perdi o sono, era por algum motivo emocional. Seja que estava na sessão do paciente, seja comigo, mas era uma questão emocional. Então hoje eu atendo, e não atendo só uma pessoa, né? Eu atendo, sei lá, tem dias que eu atendo, ainda tem dias que eu atendo 6 pessoas, 5 pessoas num dia. Então, assim, eu tô falando das 4 da tarde até as 10h30 da noite, né? E vou dormir depois disso, normal. Tá? Então o problema, assim, o problema é o que tá pendente. Então, assim, muitas pessoas deixam para pensar e tentar resolver as suas questões emocionais quando não tiverem mais nada para fazer. A maioria faz isso, né? Você também não é do grupinho que entrega o imposto de renda no final? Eu também sou. Todos nós somos procrastinadores. Tem certas situações que enquanto o negócio não tá ali na nossa cara, doendo, aquilo não vira prioridade. Então, pode ser que isso não seja uma prioridade conscientemente, né, para você. A questão é que a sua alma, o seu inconsciente, ele capta isso. Ele sente, né, na verdade, nem que capta, ele sente. Então não tem como fugir, sabe? É tipo um problema no joelho que você tem. Você pensa, não, depois eu vejo esse problema no joelho, mas toda vez que você for andar, você vai lembrar dele, entendeu? A ansiedade é assim. Se tem um momento que ela te faz lembrar que ela tá ali, é na hora do sono. Um dos. Tem outras formas que a gente pode explanar depois, que eu acho que até já explanei um pouco em outros IGTVs. Então, assim, vale a pena a gente olhar e checar para ver o que tá acontecendo, tá? E aí o que acontece é que a maioria das pessoas, todos nós, temos esse hábito de deixar para resolver a situação, no caso, as questões emocionais, quando não tiver mais nada à frente, né? Então, não, depois eu lido com isso. O problema, gente, é que esse depois sempre vem. Esse, depois eu lido com isso, tá bom. À noite, na hora que você for dormir, você vai ter que lidar com isso. E aí o que acontece é que ao invés de você lidar com isso, o que você faz? Ou nós, né? O que a gente acaba fazendo? Deixa eu tomar um banho pra ver se dá uma acalmada. Acho que é porque eu tomei café, tá vendo? É isso, por isso que eu não tô dormindo. Tá vendo? Eu acho que eu devia fazer um ritual aqui, deixar meia luz, pôr um livro antes de dormir. E não é esse o problema. Então você falou, não, deixa pra depois. O depois chegou, na hora de dormir você perdeu o sono. E aí você ainda continua tentando empurrar. É o que a gente faz. Então por isso que eu sou contra essa ideia de tentar resolver as coisas de fora pra dentro. Os rituais ajudam? Ajudam, claro que ajudam. Até fizeram essa pergunta lá no story
pra mim. Ah, e os rituais que os médicos falam, né? De fazer o livro, comer coisa leve antes de dormir. Ajudam. Mas e se o problema não for esse? Porque se você não dorme por falta de ansiedade, o problema é... Desculpa, se você não dorme por excesso de ansiedade, você concorda comigo? Que é uma coisa que já estava acontecendo há um tempo e não tem nada a ver com café? Não tem nada a ver de tomar banho ou não tomar banho à noite antes de dormir? Então, assim, os rituais são bons? São bons, mas se você tiver com ansiedade alta, não é esse o ponto. Você está tentando resolver de fora para dentro, sendo que o problema precisa ser resolvido de dentro para fora, né? A gente, na verdade, reage, né, à situação. Então, o café não é tão vilão assim. Até terminar aqui que vai esfriar já. Não culpe o café, olhe para dentro, olhe para você, não terceirize. Tem coisa aí dentro para ser vista, tá? Então, o ideal seria a gente tentar resolver durante o dia. E se eu puder te dar uma primeira dica nessa live sobre isso, é de você tentar resolver o que tá te perturbando durante o dia, como eu tô falando. Tentar. Por que eu falo tentar? Porque eu sei, gente, eu sou ser humano também. Não é tão simples assim. Mas eu te falo, essa é a primeira dica, se você quiser anotar aí, tentar resolver o que está te ansiando, o que está te deixando ansioso durante o dia, tá? E isso não é no sono, é você tentar se antecipar. Se eu sei que eu tô com insônia e agora são 4 horas da tarde, deixa eu ver como é que eu tô me sentindo. Ou durante o dia, enquanto você tá fazendo as suas coisas, presta atenção, como é que eu tô sentindo agora? No meio do nada, presta atenção no que tá acontecendo, o que pode ser que tá causando tal ansiedade, se você conseguir sentir. Né? Tem gente que vai falar, não tem nada, meu dia é normal. A gente vai precisar entender mais a fundo, porque tem sim, ninguém deixa de dormir à toa, ninguém perde o sono à toa. Alguma coisa está acontecendo para você perder o sono, e é ansiedade, tá? Então o ideal seria você tentar fazer dessa forma, né? De você prestar atenção durante o dia, tá? E aí, como eu falei, às vezes você pode tentar lidar de várias formas. Seja prestando atenção no que você está sentindo, seja conversando com alguém, seja, no caso, se você faz terapia, melhor ainda, que aí vai aparecer. Se você não estiver vendo, o terapeuta vai ver e vai te falar, parece que isso aqui está te incomodando, ele vai querer. Não fuja do terapeuta, porque pode ser que o que ele está te falando seja algo que está tirando seu sono à noite e você não está percebendo, né? E nem que seja você escrever o que você sente num caderno durante o dia. Então, são formas que podem te ajudar a lidar com os sentimentos durante o dia, para isso não virar uma ansiedade, uma tensão acumulada na hora de você dormir. Uma segunda dica que eu vou te dar é assim, gente, lembre-se que a ansiedade é uma sensação de agitação, tá? E que assim, gente, ela serve pra alguma coisa, ela não tá aí pra te incomodar. Tem gente que se irrita com a ansiedade. Eu já me irritei, né? Eu falo, tem gente, eu tô me incluindo. Eu falo, caramba, amigo, que saco, essa ansiedade não me deixa dormir. E a gente... Só que assim, é a mesma coisa de uma mãe brigando com a gente. Ai, caramba, engole o choro, né? Então, não vamos fazer a mesma coisa que foi feito com a gente lá atrás, sabe? Vamos ser abertos aí para o que está vindo, para o que está acontecendo, essas informações que a gente tem hoje em dia sobre a psique. Em vez de ficar brigando com isso, vamos tentar entender o que isso quer dizer, o que eu posso fazer com isso, por que eu tô dessa forma. Então lembre-se, gente, já falei aqui várias vezes, a ansiedade é um sintoma, não é uma doença, não é um diagnóstico fechado. É um alerta da sua alma. Independente se você tem um diagnóstico fechado ou não, ela continua sendo um alerta. Então eu sou muito mais a favor da gente olhar esse funcionamento do que olhar também o tal do diagnóstico, tá? Então assim, onde que você devia estar usando ela que você não está usando? Essa é a pergunta, essa é a segunda dica para você. Ela tá onde não devia, né? Ela tá no sono. Ela não devia estar no sono. Ela devia estar ali no problema que você tem para resolver, que não está sendo resolvido. Porque se tivesse sido resolvido, você não estaria com essa ansiedade tão grande a ponto de perder o sono, entendeu? E aí? Então, eu acho que é algo legal, né? Em algum lugar essa ansiedade devia estar, e não aqui comigo, atrapalhando o meu sono, porque aí ela atrapalha mesmo. É igual criança que está angustiada.
Você já lembrou das vezes que você fez birra? Quem nunca fez birra aqui, né? Eu lembro das vezes que eu fazia birra do supermercado. Né? Então, assim, era angustiante não saber o que era, sabe? Só que angustiante mais ainda era quando vinha a mãe ou o pai reclamar e falar que o problema era o sintoma, que no caso o problema era a irritabilidade, que o problema era eu estar fazendo a tal da birra. Só que esse não era o problema. Tinha alguma coisa que estava me angustiando antes que eu não sabia, porque eu era criança, e eu tô também achando errado sentir aquilo. Então não brigue com a ansiedade. Preste atenção onde que ela deveria estar. Gente, onde essa energia toda devia estar, que ela está aqui comigo no meu sono, né? E tá no lugar errado. A ansiedade saudável tem que estar durante o problema para você resolver, para você usar ela e você vai dormir tranquila depois, né? E então, assim, se a ansiedade está no lugar errado, que é o caso do sono, significa que ela está muito alta, tá? Porque mesmo alguém que está ansioso com uma situação, uma ansiedade, digamos que média, e tem sim, como é que fala? Tem graus de ansiedade, sabia? A gente tem um medidor de ansiedade, né? Principalmente quem trabalha com psicologia comportamental. As pessoas que estão com uma ansiedade alta, né? Até usando é um inventário, né? Usando esse inventário, esse medidor, elas são pessoas que já não conseguem dormir. Pessoas que estão com uma ansiedade média ou baixa até conseguem dormir. Então, se você tá com ansiedade durante o sono, significa que ela tá alta. E quando eu falo alta, seria uma ansiedade nível grave, né? Precisa ser olhado, tem coisa que não tá sendo olhada, não tá sendo lidada, tá? E uma terceira dica, a terceira dica para você faça um diário antes de dormir. Já pensou nisso? Eu já fiz. Gente, deu muito certo. Faça um diário antes de dormir. É uma dica assim que ajuda, mas não é um diário só para você escrever sobre o seu dia. Não, eu tô falando de um diário de sentimentos. Fale sobre como foi o seu dia e o que você sentiu. Faça essa retrospectiva. Eu já fiz e deu muito certo. Pra falar a verdade, eu já comecei a sentir sono no meio que eu tava escrevendo. Né? Por quê? Porque eu já tava relaxando. Conforme eu for escrevendo o que eu tô sentindo ali, eu já vou relaxando. E engraçado que fazer o diário à noite, você não tem ideia. Tem tanta coisa que aconteceu no seu dia que você nem prestou atenção. Mas quando você escreve, você fala, caramba, quanta coisa eu vivi, quantas emoções eu vivi. E aí pensa, se você passou por emoções de ansiedade forte, imagina como é que é dormir com tudo isso sem estar sendo ouvido de alguma forma, que seja através de uma escrita, por exemplo, né? Então a ideia com essa ideia que eu tô dando do diário é você entrar em contato com essa ansiedade, não fugir dela através do diário. Então há um ponto de você se aprofundar nos seus sentimentos, tá? E não é qualquer sentimento não, eu tô falando de sentimentos não nomeados. Sentimentos não nomeados não são vividos, não são elaborados, não são resolvidos, você não lidou com eles. E aí nessa hora que você vai dormir, que você não tem mais trabalho, que você não tem mais nada à frente, eles aparecem. Eles vão lá e batem a sua porta. Você saiu do plano mental, foi para um plano emocional, que é o que acontece quando a gente vai dormir. Tirou todas aquelas defesas, né, do trabalho, da faculdade, sei lá, das suas obrigações do dia. Vem a parte emocional. E tem uma coisa que eu acho, tá, gente? É uma opinião minha. E eu acredito que a gente sabe que quando a gente vai dormir, a nossa mente, a nossa psique, ela vai entrar em contato com questões mais profundas, tá? Dos nossos sentimentos. Por que eu falo isso? Porque isso acontece durante o sono, que eu até já falei aqui. E eu penso, às vezes, será? É uma pergunta, né? Não sei, mas será que a gente não fica meio temeroso de saber que a gente vai entrar em contato com isso? Sabe? Abri uma experiência minha aqui pra vocês. Quando eu tive síndrome do pânico, eu morria de medo de dormir. Olha que coisa engraçada, né? Engraçado, tô falando no sentido de interessante. Eu tinha medo de dormir. E pra mim o dormir significava morrer. Porque eu tava com medo de morrer. Quem tem síndrome do pânico sabe que tem medo de morrer. E
E assim, na minha opinião, hoje, quando eu olho, e eu não sou a única que tem esse medo de dormir, não, já vi várias pessoas que têm esse medo de dormir, principalmente as que têm pânico, que sofrem do transtorno de ansiedade e do pânico, elas ficam com esse medo de dormir. Eu acho que é o medo de entrar em contato. Porque no pânico a gente foge, né, da realidade. A gente tá não tentando lidar com a ansiedade. Só que aí ela implode, né? Não é nenhuma explosão, né? Implode, né? A gente tem a crise de pânico, é uma implosão. Sei lá, gente, só fazendo um devaneio aqui. Mas continuando, essa é a minha terceira dica, tá, gente? Escreva. Escreva os seus sentimentos, os sentimentos que você teve. Você vai ver que teve sentimento que você teve durante o dia que você nem lembra que teve, que você nem se deu conta, né? E quando a gente não se dá conta de um sentimento que a gente teve, ele fica ali, sabia? Quando a gente fala sobre ele, como acontece na terapia, ou quando a gente conversa com alguém, nossa, me senti tão assim, às vezes a gente fala pra pessoa, mas não é que a gente pensou claramente sobre aquilo. É que o fato de falar, aquilo se torna mais real, fica aberto ali, fica manifesto. E quando fica manifesto, a nossa mente tem o movimento de resolver isso. E resolve mesmo. Tanto que às vezes quando o paciente vem na sessão e a gente descobre algumas coisas, algumas dores, alguns sentimentos que não estavam sendo falados, não eram nem nomeados, ele fala, tá, e agora? O que eu faço com isso? Eu falo pra eles, fica tranquilo. Não se preocupe em fazer nada com isso não. A sua mente naturalmente vai fazer alguma coisa com isso. Não tem como você ficar consciente disso e não fazer nada com isso. Agora que você já sabe que esse problema, que esse sentimento está nomeado, está manifesto ali, você vai perceber que naturalmente você vai agir de uma forma diferente. Não tem como. Não tem como, sabe? E um exemplo disso é quando eu atendo paciente que percebe que está passando dos limites, né? Que o limite dele está sendo transgredido. E é muito interessante que quando ele não percebe, enquanto ele não percebe, ele sofre muito, que é o que acontece, que eu já falei aqui, os sentimentos não percebidos ficam sofridos, sentimentos ruins, né? E a pessoa fica ali com aquele sofrimento. Aí ela vem na terapia, ela fala, é fantástico, né? E, nossa, naturalmente ela vai começar a ficar irritada. Primeiro que ela vai ficar irritada, coisa que ela não percebia. Então ela vai ficar irritada, que estão passando dos limites, né? Ela está sendo abusada. E naturalmente, no dia a dia dela, quando isso acontecer de novo, o que ela vai fazer? Ela vai se defender, naturalmente, né? Enquanto você não sabe que você está sendo prejudicado, você fica ali com aquele sentimento sem saber o que é, né? É terrível, né? Depois que sabe, é natural de que você se defenda. É natural, hein, gente? Porque se você não se defender, alguma coisa tá errada. Mas é natural que você se defenda, tá? Então, gente, assim, perder o sono na hora de dormir é uma somatização, tá? Desses sentimentos não conscientes ou parcialmente conscientes, tá? Não necessariamente não são todos conscientes. E você tá somatizando eles ali no sono, né? O seu corpo, a sua mente fica em alerta para tentar resolver isso. Então, eu vou para a quarta dica. Uma quarta dica que eu dou para você, que é uma outra ideia, né? São dicas, são ideias para você lidar com essa insônia. No caso, a ideia é... Como a ideia é você lidar, né, com as suas emoções, caso você não consiga fazer isso durante o dia também, como eu falei que seria o ideal, você pode fazer à noite na hora de dormir. E você pode, se você não puder escrever ou não quiser escrever, você pode fazer uma autoanálise ali na cama, sabe? Na hora que você vai dormir, você pode fazer uma autoanálise. E fazer exatamente isso que eu falei no diário, pensando. Tem gente que consegue, e vou te dizer mais, tem gente que dorme no meio desses pensamentos. Porque, de novo, é o mesmo movimento. Conforme você vai lembrando do que aconteceu e o que te deixou, e você vai encontrando uma solução, a sua mente vai encaixando, né? Como se fosse um quebra-cabeça, você vai ficando mais tranquilo. Mesmo que não seja resolvido 100%. Não tem como resolver o problema 100% assim numa noite, né? Mas só o fato de você pensar e ter consciência do que está acontecendo, do que você está sentindo, a sua mente vai ficando mais sossegada. E aí você vai conseguindo ter mais sono. Ela vai ficando mais... Você não tá mais se defendendo, entendeu? A insônia é um movimento de defesa ainda.
Você fica brigando com aquela ansiedade, não precisava estar brigando com ela. Podia estar vivendo ela, entendendo ela, acolhendo, mesmo que não resolva naquele momento, mas entendendo e aceitando. Ajuda mais e vai te tranquilizando, tá? Então você pode fazer essa autoanálise. Conforme você vai analisando, nomeando sentimentos, pouco a pouco, como eu falei, você vai sentindo esse sono, tá bom? E, que eu até anotei aqui as dicas para ajudar, porque tem tanta coisa na minha cabeça, com um monte de coisa. Gente, preciso falar isso, preciso falar aquilo. Eu dei uma organizada aqui porque ajuda, né? E assim, gente, uma coisa que eu ia até falar, que eu até escrevi, que eu acho legal falar isso, não fuja dos seus sentimentos nessa hora, tá? Eu falo isso porque tem gente que foge. Ah, não, se eu pensar nisso eu vou ficar mais ansiosa, tem essa ideia, essa crença. Não, é o contrário. Quanto mais você foge, entendeu? Mais ansiedade você tem, porque ele continua ali e fica incomodando. Na hora que você aceita, pode ser que ele não saia por completo, como eu falei, pode ser um problema que você não vai conseguir resolver naquele momento. Não sei se você vai ter recurso ou não, pode ser que não consiga. Mas só de você ter consciência, isso já vai te deixar mais tranquila. E não se apresse em resolver isso. Porque às vezes é um problema sério, gente. Às vezes é um problema, vou falar, eu acho que muitas pessoas perdem o sono, por exemplo, com um problema financeiro. Ai meu Deus, e a pessoa perde o sono. Conheço muita gente que perde o sono por questões financeiras. É uma coisa que você não vai resolver durante a noite, concorda? Não tem como você resolver isso à noite. Mas o simples fato de você pensar sobre isso. Eu tô nervosa por conta do dinheiro. Escreve. Se não der pra escrever, pense. Isso tá me deixando angustiada. Eu tenho medo. Escreve, eu tenho medo de acontecer o que aconteceu quando criança. Se foi Tô dando um exemplo aqui, tá? Às vezes pode ter sido um momento que você passou de dificuldade financeira, você tá com medo de passar de novo por isso. E aí você escreve e você fala, eu tô com esse problema financeiro, tá me dando tanta angústia, tanta ansiedade para resolver isso, mas eu não consigo resolver isso agora. Isso me deixa tão mal, e eu tô com medo de passar pelo que eu já passei quando eu era criança. Pense nisso. Fale com você do que você tá sentindo. Porque às vezes você até sabe que você tá ansiosa por conta do dinheiro, mas você só sabe e vai fazendo as coisas. Por isso que eu falo, nesse momento você tá vivendo de uma forma parcial, você não tá se entregando pro sentimento, entendeu? Você não tá aceitando e acolhendo ele, mesmo que o problema não seja resolvido, não precisa tá resolvido, entendeu? Você presta atenção, aceita e tenta lidar com esse sentimento, mesmo o problema não sendo resolvido. Então não brigue, não fuja, a ansiedade só vai aumentar se você brigar com esses sentimentos, se você fugir, né, na verdade, fugir ou brigar, né, com esses sentimentos, e converse com você, comece a nomear cada um, pensa no que você vai decidir para fazer com ele também, se você puder, se você tiver alguma coisa, nem que seja simplesmente aceitar já é uma decisão. Eu aceito que eu tô com medo. Tem gente que sabe que tá nervoso por conta de questão financeira ou por qualquer outro motivo, mas não fala que tá com medo, não fala do que tá sentindo, só sabe que aquilo tá deixando ela estressada. E estresse, desculpa, gente, estresse não é sentimento. Estresse é reação de sentimentos não nomeados, não elaborados. Então não adianta nada. Você precisa saber o que você tá sentindo. O nome é o quê? É angústia? É medo? Você tá com raiva? O que você tá? Nomeie, tá? Uma quinta dica que eu vou dar pra vocês, pra você dormir bem, é que se você tiver alguém perto, que você possa conversar, que você tenha uma liberdade para falar dos seus sentimentos, é o momento. E eu deixei essa dica como quinta dica, por quê? Porque eu espero que você tente resolver isso primeiro com você, porque eu não sei se você tem alguém também. Mas eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de escrever o que estão sentindo ou de pensar e fazer essa autoanálise. Também não tem nada de errado com isso. Vamos tentar buscar um outro recurso. Não vamos olhar, tá vendo? Eu não tenho, eu não consigo. Ele só falou, eu não consigo. Por isso que eu tô assim. Não. Vamos tentar buscar outros recursos que você tenha, tá? Porque o importante é você evoluir. Não importa a forma. O importante é você evoluir. Se for pra você
escrever o que você está sentindo, se for para você pensar no que você está sentindo, se for para você resolver durante o dia, não interessa. O importante é você ficar bem, é você evoluir. Isso é o que importa, porque você vai ser o único que vai ganhar com isso, que vai usufruir das consequências disso, tá? Então, assim, minha dica é: converse com alguém. Fala com alguém. Tem um marido ali do lado, tem uma mãe, uma irmã, não sei, né? Se é alguém que você possa ligar também. Às vezes não é pessoalmente. Ai, fulana, né? Às vezes você tem liberdade, né? Aí que tá, depende das suas amizades, de como você tá. Que você pode conversar com essa pessoa. E falar sobre o seu dia, sobre o que aconteceu, né? Pessoas que moram sozinhas, se você mora sozinho, você deve perceber que chega uma hora que você quer falar com alguém. Isso também é um motivo para você perder o sono, sabia? E você fica ali com aquele sentimento, com um monte de coisa que aconteceu durante o dia e você não expressa, né? Por isso que tem gente que fala sozinho. Eu não sou contra quem fala sozinho. Tem gente que acha que falar sozinho é coisa de doido, né? Mas se isso for te ajudar, se verbalizar o que você tá sentindo, falando mesmo, concretamente: Letícia, eu tô com medo, cara, isso tá me deixando muito mal. E se isso te ajuda, tá ótimo, não tem nada de errado não, né? Não tem nada de errado com esse diálogo interno. O importante é te ajudar. De novo, não importa o formato, o importante é te ajudar, tá? E aí, quando você conversa com a pessoa, pode ser que te ajude, né? Porque às vezes a pessoa vai falar uma coisa ali que você não percebeu. Nossa, tô te sentindo meio diferente, tô te achando meio assim, meio assado, né? Será que não foi isso? Será que você não tá assim por conta daquilo? Isso é legal, né? E então o outro pode te ajudar bastante, fazer essa troca, né? As conversas, essas trocas, elas ajudam muito com isso. Em todos os sentidos, né? Não só para isso, mas nesse momento seria um bom recurso para você utilizar. Uma sexta dica que eu quero dar para vocês dormirem melhor, caso você tenha uma fé, você acredite em algum ser superior, é um bom momento para você fazer uma reza, uma oração, para você se comunicar com esse ser superior. É um bom momento para isso. E é interessante, né? Você vai falar: mas o que isso tem a ver com psicologia? Eu vou te dizer, a oração já foi comprovada cientificamente por neurologistas que ela é capaz de tranquilizar a nossa mente. Isso, quando eu falo neurologistas, é porque foi feito estudo científico mesmo, né? Que na psicologia os estudos científicos não são físicos, né? Não dá para medir de uma forma empírica. Na neurologia já é mais possível, então eles fazem muitas vezes a ressonância, né, magnética, a tomografia do cérebro, então ver como o cérebro está ali funcionando, como é que está o fluxo sanguíneo durante uma atividade. Isso é legal, que ajuda bastante a gente ver como que o cérebro se comporta durante uma situação. E a oração, ela foi comprovada cientificamente que ela acalma. Para mim não é difícil entender, porque assim, quando a gente ora, quando a gente está entrando em contato com algum ser, assim, onde a gente entende que ele pode ajudar, que ele é uma pessoa que está numa posição de ajuda, né? A gente tende a ficar mais tranquilo. É igual quando quem tem crise de ansiedade, eu lembro quando eu tive pânico uma vez, que eu fui pro hospital, achando óbvio, né? Achando que eu tava morrendo, pra variar, que é o que acontece com quem tem crise de pânico. Quando eu cheguei no hospital, eu me acalmei. É como se assim, se acontecer alguma coisa aqui, eu sei que eu tô segura. Porque eu achava que eu tava tendo uma parada cardíaca. Então, estar ali naquele ambiente me tranquilizou. E a oração é muito parecida com isso. Quando você ora, você tem essa ideia de que... Essa ideia não, né? Você sabe que você tá ali com alguém que pode te ajudar. Então, se você tem alguma fé, esse é um bom momento para você usar. De você poder descansar. É um movimento que a gente tem de entrega, né? Então, a nossa mente, ela relaxa. E eu acho impressionante essa comprovação científica, porque isso mostra como a oração faz mais bem pra gente, né? Do que pra qualquer pessoa. Mas... é um momento para você poder ficar mais tranquilo, de você poder entregar o que está acontecendo. E conforme você vai entregando, você vai falando do que você está sentindo. Porque aquele ser superior que você acredita, ele tem
para você, ele te entende, ele te conhece por completo, ele sabe quem você é. Então existe uma confiança ali, uma intimidade que facilita. A mesma coisa de você conversar com alguém, né? Então, só que eu vou falar até que é mais do que quando você conversa com alguém. Na minha opinião, o fato de você entender que é um ser que tem toda essa bagagem para te ajudar, né? Toda essa superioridade, você vai relaxar mais ainda. E há pessoas que dormem durante a oração, né? Enquanto vai dormir na hora da noite. Já vi gente falar que isso é errado, mas eu acho que não. Eu acho que a impressão que eu tenho é como se esse ser superior estivesse te acalmando mesmo, sabe? Você vai entregando, você vai ficando tranquila. É uma forma assim, como se você fosse se limpando, né? É um momento de entrega. E uma 7ª dica que eu quero dar pra vocês é... Chico... Desculpa, gente. Tá fazendo barulho aqui. Uma 7ª dica que eu quero dar pra vocês é você juntar todas essas 6 dicas que eu dei aqui pra vocês, junto com os rituais fisiológicos que eu falei no começo, que os médicos recomendam fazer. Porque aí você vai fazer um movimento duplo, né? De dentro pra fora e de fora pra dentro. Né? Não tem erro. Pensa que se você fizer todas essas coisas, né? Prestar atenção no que você tá sentindo, escrever, falar com alguém sobre isso, fazer uma oração, tomar um banho, ao mesmo tempo você deixar ali o quarto a meia luz, se você juntar esses dois, gente, é muito difícil. Vou te dizer que se mesmo assim você não conseguir, né, aí é uma questão realmente de procurar uma ajuda profissional, né, porque aí dependendo, eu não sei, tem casos que a pessoa precisa de fato tomar um remédio, alguma coisa para poder ajudar pelo menos por um momento enquanto não lida com essa ansiedade. Mas eu acho muito difícil, tá, não conseguir dessa forma. E uma outra coisa que eu quero falar pra você é pergunte-se se você realmente quer relaxar. Porque eu conheço pessoas que têm a insônia, mas que não é tão inconsciente. Não tá somatizando. A insônia, na verdade, tá ali porque a pessoa quer ficar acordada, porque ela quer resolver tal situação. Então, às vezes, você não quer mesmo. Pode acontecer, já aconteceu isso comigo. De eu realmente não querer. Eu queria já acordar no dia seguinte por conta de ter que resolver as coisas, né? E aí é um momento também para você prestar atenção. Porque se você não quer, não tem que fazer, né? Aí teria que pensar se você quer mesmo ou não, tá? E agora eu quero até falar uma outra coisa, que a gente tá falando muito da dificuldade de dormir. Eu entendo que a dificuldade de dormir, que seria a insônia, no caso, ela é um resultado da ansiedade, uma ansiedade alta. Mas existem outros distúrbios, se eu puder chamar assim, do sono, que tem a ver também com essa ansiedade na hora de dormir, que pouca gente sabe. Então, eu tô aqui para informar, passar essa informação, esse conteúdo para vocês. Então, eu vou falar sobre alguns, assim, talvez você vá se identificar, mas existe um primeiro que muitas pessoas têm e não entendem, que é a famosa paralisia do sono, por exemplo. Não sei se você sabe o que é, mas a paralisia do sono é um momento que você... A impressão que dá é como se você tivesse acordado ou dormindo. Você não sabe se você está acordado ou se está dormindo. E às vezes a pessoa fala, ela quer verbalizar alguma coisa, mas ela não consegue. Ela tem a sensação de que ela gritou, ela imagina que ela falou, né? E ela não consegue, ela fica paralisada, o corpo dela fica parado. Ela tenta se movimentar e não consegue, como se ela tivesse que ter uma força muito grande para poder se movimentar, para poder se mexer. Então, a paralisia do sono também é resultado de ansiedade, né? Que a pessoa está sofrendo e que não está lidando, então vai para o sono. E o sono fica com uma qualidade baixa, né? A pessoa acorda cansada, pode acordar mal-humorada, ou fica com dificuldade de acordar. E, gente, os distúrbios do sono, até antes de falar sobre os principais, eu vou falar, porque, gente, tem mais de 80 distúrbios do sono, vocês acreditam? Mas antes de falar sobre cada um, não vou falar dos 80, óbvio, né? Não vai dar tempo. Eu queria te dizer para você que tem uma pesquisa da Unifesp, do Instituto do Sono, que diz que 1 em cada 3 pessoas tem algum distúrbio do sono. Você acredita? Isso na cidade de São Paulo, tá? Tô falando dos paulistanos. Então, 1 em cada 3 paulistanos sofre de algum distúrbio do sono. Isso é uma pesquisa do Instituto do Sono da Unifesp. Então, é muito sério. Isso só mostra pra gente como que a gente tá num mundo que gera estresse. E te falo isso até para você entender que é esperado você ter. Tem gente que se culpa, ai meu Deus, não devia estar tendo isso. Não,
Gente, é muita gente. 1 em cada 3 é muita gente, tá? É muita gente. E tem um outro distúrbio além da paralisia do sono, porque às vezes você vai dizer, eu durmo, eu tenho um sono ok, eu durmo, mas às vezes você tem um desses distúrbios, o seu sono não tá suficiente. Se o seu sono não tá suficiente, vai te acarretar em outras questões fisiológicas, né, e mentais também, como irritação durante o dia, vontade de comer mais para tentar repor essa energia, pode acarretar em várias outras questões, como falta de atenção, falha na memória, quando a gente pensa em questões neurológicas também, ou, né, pensando na parte de saúde física mesmo, fisiológica, pode acarretar em outros problemas também. Mas, outro tipo de transtorno, né, de distúrbio do sono que eu vou contar pra vocês aqui é o sonambulismo. Você sabia que o sonambulismo também é um distúrbio do sono? E que a pessoa que tem não está tendo um sono 100%, porque se a pessoa levanta para ir comer ou levanta para ir fazer alguma coisa em casa, ela não tá descansando 100%, ela tá se movimentando, né? Então, quando a gente fala que a pessoa ela tem um distúrbio do sono, eu tô dizendo o seguinte, que ela não chegou naquele estágio do sono que a gente chama de REM, que é a fase do sono que a gente descansa mesmo. E que para as crianças e para os adolescentes é a fase do sono onde ele mais cresce. O hormônio do crescimento é distribuído, é distribuído nessa hora no corpo, então assim, precisa dormir para crescer. E a gente precisa também dormir por conta daquelas outras coisas que eu falei aqui, como atenção, memória, humor e tudo mais. Então, assim, o sonambulismo também é um distúrbio do sono, onde você não tá nessa fase do sono REM, você não chega, você fica nas fases mais superficiais. A paralisia do sono também, tanto que dá essa sensação de você estar acordado ou dormindo, você não consegue movimentar o seu corpo, você não sabe se você está acordado ou se você está dormindo. Um outro distúrbio também do sono que é comum, vamos ver se você se identifica, é o bruxismo. Nossa, bruxismo, tem muita gente com bruxismo, gente que nem sabe que tem, né? Quando chega no dentista, que o dentista fala, nossa, seu dente tá com algumas coisas aqui, tá ralado, né? Às vezes a gente nem percebe. O dentista percebe quando alguém tem bruxismo. Ele fala, isso aqui é bruxismo. Aí tem gente que usa plaquinha, né? Nada contra a plaquinha, gente. Mas assim, se você ficar só usando recursos paliativos, você não resolve o problema em si, né? Bruxismo é ansiedade também, sabia? E é distúrbio do sono. A pessoa não tá dormindo bem. Então vai acordar irritada, vai ficar irritada durante o dia, vai ficar. O ato de morder, não sei se você sabe o que é bruxismo, mas é o ato de a pessoa aperta o dente durante o sono e tem gente que ainda arranja assim, né, o dente. Então, já vi gente até que quebrou, né, parte do dente. Mas não precisa quebrar pra ver que tá ruim, né, que a gente tá com alguma dificuldade. E o bruxismo é um distúrbio do sono também, e você também não está chegando no nível de sono adequado para você descansar, tá? Um outro distúrbio que tem também, para contar para vocês, é a enurese noturna. Vocês acreditam que também quem tem enurese noturna, ou seja, quem faz xixi na cama, né, falando a grosso modo aqui, também não tá dormindo 100%. Até para quem viu os meus vídeos sobre somatização, é uma somatização. Todos esses distúrbios do sono são uma somatização, tá, gente? São sentimentos não verbalizados, não nomeados, não lidados, não elaborados, ou parcialmente conscientes, ou nada conscientes que seja. E aí, nessa hora do sono, o seu isso que não foi lidado na cabeça vai pro corpo, né? E no caso do xixi, para quem assistiu lá os meus vídeos de somatização, a enurese nada mais é do que o medo, né? O sentimento que está mais atrelado é um medo. Então, assim, a pessoa está com algum medo que não está sendo verbalizado, que não está sendo lidado, às vezes não está nem consciente, aí ela faz o xixi. Porque quando você faz o xixi, é um momento ali que você solta, né? Então dá aquela aliviada, alivia a tensão, assim como comer, né? Quando a gente come muito, alivia a tensão. É um momento que alivia. A paralisia do sono também, porque quem tem paralisia percebe que fica tremendo, dá aquela aceleração, tá? É uma descarga. É muito parecido com uma crise de ansiedade, né? A paralisia do sono. Você não só não consegue falar, você fica ali com uma descarga de adrenalina. É terrível. Tem gente que acha que vai morrer.
E a enurese tá nesse também. Agora, um outro distúrbio do sono também é o terror noturno. O terror noturno pode estar atrelado a, por exemplo, é meio parecido com a paralisia do sono, mas a verdade é que é um momento que você fica muito assustado, você pode ter um pesadelo muito real, como se alguém estivesse ali com você e aquilo te assusta. Então, assim, o terror noturno, como a própria palavra fala, terror noturno, dá pra ver que a pessoa não tá descansando, né? Ela tá ansiosa, ela tá em alerta, ela fica achando que tá sendo atacada, é desesperador. E é desesperador porque a pessoa demora muitas vezes pra perceber que tá dormindo, que ela tá que aquilo ali é um sonho, sabe? É desesperador. Um outro distúrbio que eu vou passar aqui também falar é a síndrome das pernas inquietas. Se você fica mexendo a perna quando dorme, ou quando tá para dormir, que seja, síndrome das pernas inquietas. Lá no Instituto do Sono, eles têm um trabalho fantástico com pessoas que têm a síndrome das pernas inquietas. E acho que eles que descobriram, acho que, se não me engano, eles foram os pioneiros, né? E o Instituto do Sono é fantástico em São Paulo, gente. Se você tiver qualquer um desses distúrbios do sono, vale a pena um dia marcar uma visita lá para fazer uma análise do seu sono. Eles fazem, você vai, passa uma noite lá, eles colocam vários medidores em você, no seu corpo, né? Vários eletrodos no seu corpo para ver como é que você fica, como que é o seu sono. Eles fazem uma análise completa, assim, é fantástico. E a síndrome das pernas inquietas, a pessoa sabe que tem não só porque ela fica mexendo a perna quando dorme, não é um tique nervoso apenas, né? Porque seria tipo um tique, né? Mas a pessoa ela tem vontade de sair andando. E tem gente que sai andando. Aí pode até misturar, né? Sonambulismo com síndrome de pernas inquietas. Mas é gente que precisa ficar sempre andando, fazendo alguma coisa andando, já viu isso? Ansiedade, gente. A gente tá falando de distúrbios, mas assim, eu até saio um pouco dessa coisa do diagnóstico e volto aqui para falar para vocês que a ansiedade, ela vai para algum lugar. Ela pode ir pro seu sono de alguma forma, X, Y, Z. Ela pode ir para uma crise de ansiedade, cada um vai reagir de um jeito, tá? Então, assim, eu acho que esses são os mais importantes para falar para vocês. O sono leve também, né, gente? Se você acorda com qualquer coisa, se você acorda por qualquer barulhinho que tem, se você acorda com o ronco do seu marido, saiba que tudo bem, o ronco dele pode ser uma coisa a ser resolvida, mas se o seu sono tivesse bom, se você tivesse atingindo a fase do sono onde você de fato descansa, você não precisaria desculpa, você não acordaria no meio da noite com um ronco, sabia? Porque se você tá dormindo mesmo, com sono, aquele sono mesmo que você descansa, é difícil algum barulho te acordar. Bem difícil. A não ser que você esteja na fase que assim, gente, o sono, só pra explicar rapidinho, até tomar cuidado pra não perder a hora aqui. O sono, até pra explicar rapidinho, ele é um ciclo, né? Então, são várias fases nesse ciclo. A gente começa num ciclo mais raso, onde o sono ainda tá leve. Aí a gente entra numa fase mais profunda. A fase mais profunda é onde a gente descansa mais ainda mesmo. É essa fase do sono REM. Depois a gente volta pra cima. E a gente faz isso a noite inteira várias vezes. Esse ciclo, ele dura em torno de 1h30, dependendo da pessoa. Não é certo, mas em torno de 1h30. Então pensa que você dorme 6 horas por dia, você vai fazer 4 vezes esse ciclo à noite. Você vai passar 4 vezes nessa fase do sono REM. Mas tem gente que não chega nessa fase do sono REM. E mesmo que ela não tenha nenhum desses distúrbios, ela vai ter, por exemplo, um sono leve. Entendeu? E também é causado por ansiedade, mesma coisa, tá? E vai acordar com de mau humor, ou vai ter dificuldade para levantar. Quem toma antidepressivo, que é quando regula esse sono, porque é a mesma substância química, né? Quer dizer, não é a mesma, mas o que eu quero dizer é que quando a pessoa toma antidepressivo que regula o sono, ela percebe que ela acorda com mais facilidade. Então, assim, é importante passar por esses ciclos. Tem um aplicativo muito bom, se eu puder dar uma dica rápida aqui para vocês, que chama Sleep Cycle. Eu acho que devem ter outros aplicativos também de sono, mas ele analisa o seu sono, claro que não, como o Instituto do Sono, mas ele consegue ver em que fase que você tá. Você deixa o celular do lado, ele percebe que toda vez que você se mexe é que você tá no sono leve, que é normal, né?
Tem um momento da noite que você fica no sono leve, que é um sono mais raso, mais superficial, e aí você se mexe nessa hora, e aí ele percebe. Você vira o lado, né? Vai para outro lado, vai para o outro, e ele consegue te analisar. Ele tem até um alarme para te acordar na hora que você estiver no sono leve, porque quando a gente acordar com alarme não é muito saudável, né? Não sei se vocês sabem, porque se ele tocar na hora que você tá no sono REM, você vai ficar irritado, né? E pode ser uma irritação que dura o dia inteiro até, sabia? E é isso, gente. Então, todas essas informações que eu tenho para vocês, e salve esse vídeo, porque eu passei informações valiosíssimas. Tô até pensando em fazer um post para dar uma resumida nessas dicas, que talvez seja mais interessante até para vocês salvarem, pra vocês conseguirem lembrar durante o sono. Então, se você perdeu o sono, lembre-se dessas dicas e tente colocar em prática, tá bom? Vou terminar por aqui, senão a live o Instagram vai me fechar, que eu não vou conseguir salvar a live para vocês verem depois. Bom Réveillon para todos nós, feliz 2021, com muita paz, muita tranquilidade, né? Com muitos sonos bons e revigorantes, para que a gente possa fazer um ano melhor, poder trabalhar, produzir mais e se sentir mais felizes também. Feliz 2021 para você. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau.